pensando aqui na Andréia e na filha dela, que a gente vai entrar nesse capítulo aqui de hoje, ó, que fala sobre... Cadê o título do negócio? Atividades complexas no mais além. São os percalços que a gente passa por aqui sem se dar conta e cumpre o nosso papel. Vamos lá. A mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço de necessitados totalmente desconhecidos, fazendo recordar o ensinamento de Jesus sobre o dar com a mão direita sem que a esquerda o saiba. E aqui eu queria lembrar vocês que, quando ele fala aqui que a mediunidade é essa experiência de amor, que é a prática do dar com uma mão sem perceber com a outra, ele não se refere de forma alguma àqueles médiuns conhecidos, aqueles médiuns que a gente já ouviu falar, que fazem isso, que fazem aquilo, se comunicam, que têm uma mediunidade extraordinária. Não. Isso se refere a cada um de nós, a cada um de vocês. Porque em graus diferentes, em maneiras diferentes de se apresentar, todos nós permanecemos em comunicação constante com o mundo espiritual, mesmo que não tenhamos a menor noção ou percepção disso. E muitas vezes realizamos tarefas maravilhosas sem nos darmos conta de quanto bem fizemos num gesto simples, num olhar, numa palavra que aparentemente está perdida no contexto que nós emitimos em direção a alguém. E tudo isso também é trabalho maravilhoso da mediunidade que cada um de nós presta dia a dia. E o mais lindo disso tudo é que a gente não percebe. A gente simplesmente cumpre o nosso papel de sermos irmãos, de sermos fraternos em todas as possibilidades que nos apresentarem, de agirmos com amor. E começando aqui, de fato, a leitura, né? Atividades complexas do mais além, jamais pensem que o trabalho cotidiano de cada um de vocês é sem importância, passa despercebido. Cada um tem uma tarefa grandiosa e maravilhosa que cumpre devagarzinho, mas não deixa de realizar aquilo que estava programado para fazer aquilo. À medida que o trabalho se avolumava, tivemos que voltar ao hospital onde realizávamos o mistério, dando prosseguimento ao socorro de emergência que as circunstâncias exigiam. No momento em que saímos, o respeitável orientador do novo hospital veio agradecer-nos e solicitou-nos que escrevêssemos também aquele nosocômio nas atividades espirituais de atendimento desobsessivo a muitos pacientes que se acumpliciaram com forças maléficas da natureza. Observávamos o vai e vem de familiares e amigos desencarnados que se vinculavam aos pacientes e chamavam-nos a atenção às interferências perniciosas dos espíritos ociosos e de outros vingadores com aspectos, confessamos, horripilantes.
Já tiveram ocasião de ver essa fauna desencarnada em cemitérios, nos quais muitos recém-chegados eram disputados, como ocorre em qualquer feira em que se compram ou se adquirem estranhos serviçais, para qualquer atividade, inclusive para o horrível crime do homicídio. É interessante isso aqui, né, no final do outro parágrafo, quando ele confessa, né, espíritos ociosos e de outros vingadores, com aspecto, confessamos, horripilante. É engraçado isso, porque aqui a gente, quando vê uma coisa que não agrada a gente, muitas vezes a gente não consegue esconder, né? E mostra, às vezes, a nossa repulsa, a nossa indignação com aquilo que não nos agrada. E é interessante, no meio de um texto desse, ele dizer que ele considerava aquelas figuras horripilantes, né, que ele tem noção, é a diferença da gente, às vezes, encarnado, para esses espíritos já vivenciando esse tipo de trabalho. Ele não nega o que está vendo. Ele sabe que são espíritos deformados, que causam medo, que são feios. Mas, mesmo assim, ele não deixa que essa aparência influencie o trabalho que ele tem que fazer. Eu acho que isso é uma coisa que, pelo menos eu, em alguns casos, precisa melhorar, porque é muito comum que as pessoas se deixem influenciar pelo que está vendo. E se aquilo que a gente está vendo não nos agrada, a gente tende a gerar emoções e pensamentos que são, de certa forma, criados a partir dessa visão que nos incomoda, que nos desagrada. Isso acaba interferindo no âmago do nosso ser, no sentimento que deveria ser realmente emitido. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção, que pelo menos eu, e acho que muitas pessoas que eu conheço devem trabalhar, de não deixar se influenciar simplesmente pelo como a situação se apresenta, mas tentar pensar no seu íntimo, no que você pode fazer para que aquilo se modifique, se torne melhor. Eu acho que, a partir daí, a gente começa a enfrentar as situações que não nos são felizes com mais ternura e talvez possamos ser mais produtivos ainda. Em volta, como se estivessem aguardando comparsas ou vítimas. Opa, peraí que eu errei. Eita, agora errei mesmo. Em volta, como se estivesse aguardando comparsas ou vítimas, havia um número expressivo de entidades errantes e portadoras de carantonhas apavorantes. Sob a segura direção do nosso Spinelli, mantínhamos o pensamento nos deveres que nos cumpriam executar, sem procurar qualquer tipo de explicação para a população inquieta do lugar. Nosso mentor comprometeu-se a retornar em ocasiões especiais e volvemos ao nosso campo de ação. A jovem auxiliar de enfermagem, agora mais calma, preparava-se para seguir ao lar, onde ficaria algum tempo em luto pela desencarnação do irmão e do genitor. Até às 20 horas, mantivemos o tempo aplicado no auxílio aos internados, aos visitantes, mas também aos desencarnados que pareciam ali residir. Quer dizer, quando a gente sai para uma tarefa,
A tarefa não visa um grupo específico de espíritos a serem tratados. No caso aqui, eles estavam no hospital na época da Covid, então eles não estavam ali para auxiliar, para trabalhar apenas as pessoas doentes naquela ocasião, mas era os pacientes que tinham adquirido a doença, os familiares, os espíritos desarmonizados que tiveram sua atenção chamada pela situação e queriam se aproveitar. Então, toda vez que a gente pensar em realizar um trabalho, que procuremos não focar em algo ou alguém, ou em alguma classe de espírito, mas em tudo que pode estar envolvido e participando daquela situação. Quando a gente sai para trabalhar, quando sai para tentar gerar auxílio ou irradiar algo de bom, tem escolha para tudo, para todos, para absolutamente qualquer coisa que a gente possa alcançar. É semelhante no dia a dia da nossa terra, quando a gente sai para trabalhar, para realizar qualquer tarefa, a gente realiza aquela tarefa para quem quer que esteja possa ser beneficiado. Quando a gente sai para trabalhar, a gente trabalha para quem se apresentar naquele momento e necessitar daquele trabalho. A gente não sai escolhendo, vou trabalhar só para esse tipo de pessoa, só para aquela situação. A gente simplesmente faz o que tem que fazer. E é o exemplo que eles estão dando aqui que a gente deve prestar atenção também quando a gente orar, quando a gente quiser se recolher para irradiar, mesmo que sozinho. É fazer isso pensando em tentar alcançar, se possível, o universo inteiro, mas sempre o máximo possível, englobando a tudo que a gente puder imaginar, a todos que a gente puder pensar e lembrar. E sempre assim, fazer o nosso máximo por absolutamente tudo. Naquela noite havia reunião doutrinária no Centro Espírita, que era a instituição responsável pela programação de amor e de caridade. No horário habitual, em razão da quarentena estabelecida pelas autoridades de saúde, não havia participantes presenciais, exceto alguns residentes na comunidade. Nada obstante, a reunião foi aberta, como habitualmente, e umas 20 pessoas que trabalhavam devotadamente se encontravam perfeitamente sintonizadas com os deveres que diziam respeito. O orador iria explicar o tema de estudo, baseado num texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a respeito de um tema de grande e sempre atual importância. A felicidade não é deste mundo. Capítulo 5, item 20. Foi um momento emocionante, porque, em razão das dificuldades de estarem presentes grupos de pessoas, havia-se resolvido manter as atividades da casa utilizando-se a internet, especialmente transmitindo os estudos, permitindo que um número muito significativo de pessoas interessadas no conhecimento da palavra tivesse acesso. Aqui eu vou fazer um adendo, porque essa frase, né, esse tema, a felicidade não é deste mundo, na minha concepção, é muito relativo. Porque se a gente parar para pensar, o que é a felicidade para cada um de nós?
é almejar os nossos desejos, é conquistá-los, é sentir paz diante do bem-estar de quem está ao nosso redor, é dar alimento a quem tem fome, é proteger da chuva quem não tem um abrigo. Então, dizer que a felicidade não é deste mundo é um conceito ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo extremamente complexo, porque ele fala num sentido de felicidade totalmente plena a nível divino. E as pessoas acham que a interpretação desta frase está em sermos infelizes aqui na Terra, porque nós ainda somos espíritos ainda tentando aprender algo, vivendo num mundo de provas e expiações. E não é essa a interpretação, jamais foi que Kardec tentou passar, aliás, a espiritualidade tentou passar através de Kardec para a gente. Eu acho que esse é mais um conceito que foi mal trabalhado dentro do movimento em si. Cada um de nós pode encontrar, sim, muita felicidade dentro das suas possibilidades, dentro do que trabalha. A realização de um pequeno avanço, de subir um grau, como se chama da escada evolutiva, é um momento de grande alegria. Conseguir amar alguém que te incomoda, te perturba, é um motivo de grande felicidade. E existem milhões, bilhões de coisas mínimas e sutis que podem nos transmitir uma imensa felicidade. O próprio fato de reconhecermos que ainda temos muito a caminhar, mas que não estamos estagnados, já é em si muita alegria, já é em si um sentimento de extrema felicidade, e não apenas para nós, para aqueles que nos cercam, para aqueles que nos orientam, para aqueles que nos protegem, para aqueles que nos olham lá de cima. Então, quando dizem que a felicidade não é deste mundo, é preciso refletir com muito carinho sobre isso. Porque nós fazemos a nossa felicidade a cada momento, quando compreendemos mais, quando aceitamos mais, quando realizamos mais. Diga aí quem quer falar. Silvio, eu concordo com tudo isso que você está falando, tá? Mas eu vi, sabe o que eu acho que ele está... Acho não, que eu vejo, entendo. A felicidade não é desse mundo, é no sentido de tudo que você falou, essa realização. Nós somos felizes, mas só que, como nós somos a matéria, ela fica embotada. A felicidade, do outro lado, ela é de uma amplidão tão grande. Viu o exemplo de Patrícia. A gente não consegue explicar. Sabe, Patrícia, aquele livro que nós estamos lendo? É aquilo. É uma coisa que não dá para explicar. Por isso que ele fala, tudo que você falou da felicidade de você conquistar algumas coisas, de você realizar algumas... Tudo que você queira falar. Mas ela é sempre pobre porque você tem no plano espiritual, você como espírito, você mesmo desencarnado, você vai ver a diferença abissal que é. Essa felicidade é praticamente... Você fica, por exemplo, a felicidade, você não é um estado constante do seu espírito. Lá passa a ser. A felicidade, a alegria, sabe? Cara, muitos sentimentos nobres que eles ficam você aquilo. Eles se manifestam toda hora. Tu vê, eu estou te falando do exemplo de Patrícia, como ela fala, ela está sempre feliz, sempre alegre, sabe? Sempre, é isso, esse é o estado. Agora, a gente que não, que a gente tem as nossas preocupações, preocupação disso, preocupação daquilo, e os momentos de felicidade são momentâneos, e eles não perduram, e lá você é praticamente da eterna, é só isso. É a única diferença que tem, mas eu concordo totalmente com você. Esse momento que quando a gente faz uma irradiação,
nós sentimos felicidade, porque nós estamos mais desprendidos da matéria. A partir do momento que a gente volta para a matéria, e você começa a fazer seus afazeres, aquela felicidade vai sendo diluída. Um exemplo está aí, tá? Só isso que eu queria falar. Visivelmente inspirado, o expositor referiu-se à realidade a respeito da vida nas suas duas feições, a encarnada e a desencarnada, demonstrando a grandeza da imortalidade como única forma de entender-se a criação na sua profundidade e significado. Estendeu-se, apresentando conceitos ricos de experiência e de fáceis aplicações, por aproximadamente 40 minutos. A seguir, foi encerrado o labor, e todos nos recolhemos um pouco ao ar livre, para comentar entre os residentes, assim como o nosso grupo de trabalhadores desencarnados da Sociedade Espírita. Os socorros de sempre continuavam e a movimentação de amor e caridade junto aos desencarnados em aflição seguia ininterrupta. Buscamos os nossos cômodos até o momento previsto para a nossa reunião mediúnica, dando continuidade aos labores do dia. Mais ou menos 1h da madrugada, seguimos a sala mediúnica, preparada pela nossa gentil Marta, que recepcionava os convidados e os colocava nos lugares que lhes estavam reservados. Quando chegamos, encontramos o diretor espiritual, Antúlio, nosso convidado para a programação socorrista especial. 2 auxiliares do labor trouxeram em sono, por desdobramento espiritual, a jovem auxiliar de enfermagem, que repousava suavemente. De igual modo, veio conduzido o espírito inimigo, que a estava induzindo ao autocídio, e mais algumas entidades vinculadas aos pacientes do hospital que nos acolhia. A reunião foi dirigida pelo irmão Spinelli, que orou com grande unção, rogando o auxílio dos céus para o nosso empreendimento fraterno. E percebemos suave claridade invadir o recinto com a iluminação diminuída. À mesa mediúnica, entre outros, estavam Cláudio Gracindo e Malvina e Amália, nossas queridas médiuns para o Ministério de Intercâmbio. Os demais estavam sentados na primeira fila com os visitantes e os necessitados de atendimento especializado. O doutor Eubaldo despertou a jovem sofrida e falou-lhe com muita doçura a respeito da reunião de que iria participar. Demonstrando alguma estranheza, como era natural, manteve-se serena, pensando na mãe de Jesus e, por extensão, na mãezinha convalescença e sob a ação da angústia. Iniciada a reunião, Malvina entrou em transe e começou a estertorar nervosamente, sob a indução psíquica do perseguidor da jovem auxiliar de enfermagem. Blasonava com certo atrevimento, dizendo-se estranho àquele grupo, com exceção da jovem, que se assustou ao reconhecer o comunicante. Percebendo-se identificado, ele ergueu os punhos cerrados da médium e, transtornado, investiu, embora retido no abençoado fenômeno da psicofonia. Surpreendeu-se de falar pela boca e mover-se no corpo da médium, e, sem compreender exatamente o que se passava, arremeteu com perguntas violentas que lhe explodiam na mente.
Que sortilégio é este? O que se passa aqui comigo? Que estranho tribunal é esse? Com gentileza, mas severidade, Spinelli respondeu: não somos um tribunal. Nenhum sortilégio estamos utilizando. E o que aqui se passa é fácil de entender. O caro amigo sabe que já perdeu a roupagem física e que vem afligindo a jovem hoje vitimada por muitas dores decorrentes das mortes do genitor e do irmão pela enfermidade cruel. Com que direito se propõe infernizar quem cumpre os seus deveres e ama os seus familiares com elevação? Quais são os seus poderes sobre ela e todos nós? E nada podemos fazer senão sobre a permissão das divinas leis. Por que o seu projeto de lhe roubar a existência física? Somente porque ela se negou a receber as suas mórbidas carícias? Alguém quer falar? Eu queria falar, Silvio, que tem uma palavra que eu achei interessante. Veja só. Que sortilégio é este? O que se passa aqui comigo? Que estranho tribunal é este? Que estranho tribunal. A própria consciência dele está acusando. Todos os livros que eu leio nessa parte, eles sempre falam que estão no tribunal. Porque a pessoa que se sente que está no tribunal, ele já se sente culpado. Então ele vai e não sabe que é uma reunião espírita, não sabe de nada. Ele vê como um tribunal. É só isso que eu queria falar. Isso que significa que o complexo de culpa, é só isso. Isso é interessante, você chamou a atenção, Djair. Realmente, né, porque ver como eles têm noção, né, muitas vezes, é claro, de que estão fazendo algo que pode ser considerado errado até na concepção deles, né? Porque eles se sentem tão culpados que eles se imaginam logo sendo julgados. Realmente você chamou a atenção por um aspecto bem interessante da apresentação, em geral, desses espíritos.